O que você deve fazer com seus investimentos quando a taxa Selic cai? Esse é o tema do nosso vídeo. A gente vai fazer um estudo bem aprofundado aqui sobre as alterações da taxa Selic, quando ela cai, quando ela sobe, o que antecede isso e te explicar os impactos disso de fato nos investimentos. Vamos falar de renda fixa, vamos falar um pouco também de renda variável. Se você não me conhece, eu sou de Matos, especialista em investimentos e analista de mercado. Minha missão aqui é te ajudar a investir melhor, entender os investimentos. E este vídeo faz parte de um evento maior, que é a Semana da Aposentadoria Extra, que acontece logo na semana que vem. É um evento para você, de fato, aprender a ter uma vida tranquila com investimentos simples e seguros que vão te gerar renda passiva aí o resto da sua vida, tá? É um evento grátis, mas você precisa se inscrever. É o primeiro link aqui na descrição e ele não vai ficar gravado, tá? Então, quem participou, assistiu durante a semana ali, depois já era, beleza? Então, este vídeo aqui faz parte desse contexto porque são fundamentos. Eu quero primeiro mostrar para vocês aqui o histórico da taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia, né? É quanto que o Banco Central definiu, né, de juros básicos para a economia. Tudo deriva daqui. Por que tudo deriva daqui? Porque o Banco Central vai falar assim, ó, a partir de agora eu vou praticar esses juros aqui no mercado lá com os bancões. Eu vou praticar esses juros aqui como base das negociações. Quando o Banco Central faz isso, e sendo ele a maior capacidade monetária, né, a maior capacidade monetária do Brasil, isso define tudo. Os bancos começam a olhar para essa meta da taxa Selic e começam a fazer contas em cima dela. E toda a economia de forma geral também. Então a meta da taxa Selic impacta tudo que é juros no Brasil. Só que as quedas dessa taxa Selic não são por si só motivos de você tomar alguma decisão. E esse é o principal tema do nosso vídeo, porque, por exemplo, esse gráfico aqui do Banco Central, ó, desde 2014, a Selic sobe, cai mais, sobe, cai. Existem ciclos. Sempre existem ciclos. E esses ciclos se repetem, e quando a gente observa o que aconteceu no passado, a gente consegue tomar decisões mais fundamentadas hoje. E a questão é a seguinte: quando você vê uma queda da taxa Selic, não é de surpresa. Não é assim, nossa, Selic caiu. Caramba, ninguém esperava por isso. Nunca é assim. A Selic cai dado uma expectativa. Então existe, antes da queda da Selic, existe uma expectativa que ela caia. Como é que eu conheço essa expectativa de Matos? Olhando os juros futuros. Juros futuros são a negociação de juros praticada na Bolsa de Mercadoria e Futuros. Existem lá os contratos DI, né? DI1F alguma coisa, DI1G alguma coisa, tá? Eu não vou entrar nessa seara aqui porque vai complicar muito o nosso vídeo. Eu vou te mostrar uma expectativa também que existe, que é o Boletim Focus. Então, expectativas para a taxa Selic, expectativas para os juros. Isso que movimenta de fato o mercado. Quando você está esperando que a taxa Selic caia, você toma uma decisão hoje. Você não espera ela cair. Quando você está esperando que a taxa Selic suba, você toma uma decisão hoje. Você não espera ela subir. Entende? Que a expectativa molda o mercado. E tem até uma ironia aqui, né? Que às vezes você tem uma expectativa de que o dólar vai subir, né? Aí um produtor que exporta, já que o dólar vai subir, então eu não vou vender agora, vou esperar um pouco, que o dólar vai estar mais caro, eu vou vender, né? Eu vou ganhar mais dólares, né? E aí a pessoa, vou ganhar mais reais, melhor dizendo, né? Aí a pessoa não exporta, né? E o que que acontece? Isso antecipa este efeito de elevação da taxa de câmbio, antecipa para agora. Todo mundo tá olhando para aquela expectativa e fala, aquilo lá vai acontecer? Quando todo mundo olha para aquilo, acaba que isso é antecipado para hoje, tá? Então existe esse efeito nas expectativas, mas as expectativas são o que a gente tem para trabalhar hoje. E aí eu falei, existe os juros futuros, que são negociados na bolsa, tá? E existe expectativas que o boletim Focus do Banco Central coleta com os principais agentes de mercado, os bancos, as corretoras, as casas de análise, e aí ele pega quais são as expectativas que vocês acham para a taxa Selic, para a inflação, né? E ele pergunta para vários horizontes de tempo. E é esse boletim Focus que está aqui. Por exemplo, ele vai lá e pergunta: o que você acha que vai ser a inflação, ó, IPCA, para 2024? Aí o pessoal foi lá e falou: ó, na média aqui, na mediana, né, que ele fala,
A mediana, por que não média, né? Porque se for média e alguém tiver dado um número muito fora da curva, distorce a média. Então, mediana você pega o valor ali no meio. Tá? Então, sem distorções. Então, a mediana aqui da expectativa para a inflação, 3,86 para o fechamento de 2024. Ó, em relação à taxa Selic, 10%. Então, existe uma expectativa de que a Selic vai fechar 2024 em 10% hoje. E quanto que a Selic está hoje? 10,5. Então já tem uma expectativa de que ela vai cair mais 0,5 ponto percentual. Né? Essa expectativa já faz todo mundo tomar decisão hoje. Então, de fato, quando a Selic cair, chegar em 10, não é surpresa. Por isso que sempre tem aqueles vídeos, nossa, urgente, taxa Selic caiu. Eu nunca fiz isso, porque nunca é urgente. Eu já gravei vídeo com essa temática exatamente para explicar que isso não é urgente, isso não é uma coisa inesperada, de forma alguma. Isso sempre acontece, mas é antes precedido de sinais, tá? Então, a gente tem uma Selic na expectativa de continuar caindo, tá? Se você olha para os próximos anos, então, aqui, ó, a gente está em 2024 ou 2025, expectativa de Selic chegar a 9. Vamos ver, 2026, manter os 9, 2027, aqui é antes 0,8,5, mas manter os 9. Então, hoje a gente está nesse cenário de que piorou aqui, né, a curva futura de juros. Então tinha uma expectativa de que poderia cair mais, do jeito que está aqui não. Vai ser 9% até 2027. E aí quando a gente pega então os impactos dessa Selic nos investimentos, a gente vem aqui para o Excel para mostrar o seguinte. Você tem lá uma Selic de 10,5% hoje. Se você tem uma aplicação que rende algo relacionado à taxa Selic, como por exemplo, Tesouro Selic, você vai ter um impacto direto. Se você tem algo relacionado ao CDI, por exemplo, um CDB, você também vai ter um impacto direto. Se a taxa Selic é 10,5% e chega em 10%, o Tesouro Selic começa a render os 10%. O CDB, que rende um percentual do CDI, ao invés de render os 10,5%, vai render 10%. Então essa matemática aqui ela é simples. Existe sim o impacto direto das alterações na taxa Selic em alguns investimentos, mas não são todos. Quais são eles? Por exemplo, Tesouro Selic, por exemplo, CDB, né, Certificado de Depósito Bancário, que se relaciona ao CDI, por exemplo, poupança também. Se você tem dinheiro na poupança já, vê alguns vídeos aqui no canal para você ver as contas que a gente sempre faz mostrando que o Tesouro Selic rende mais e é mais seguro, tá? Então, né, já vale a pena tirar e você vai ganhar mais dinheiro. Mas vamos lá, poupança às vezes tem uma praticidade para você, tudo bem, mas se for deixar muito dinheiro, não faça isso, beleza? Então, a poupança também está rendendo aqui algo relacionado à taxa Selic, tem aquela regra. Se a Selic tiver, né, 8,5% ali, você vai render os 0,5% ao mês. Na poupança, se a Selic estiver abaixo de 8,5%, você vai render 70% da taxa Selic, né? Então, existe essa regra na nova poupança. Se você tem uma poupança lá de 2012, aí é sempre 0,5% ao mês. Então, em um cenário que a Selic cai para 6%, a poupança ganha mais. Só que esse cenário está muito longe de acontecer. A poupança antiga, né? Aquela poupança de 2012 ganharia mais. Mas esse cenário está muito difícil de acontecer porque todas as perspectivas aqui até 2027, por exemplo, você tem uma Selic lá estimada em 9%. Então está muito longe da gente ver uma Selic de fato continuar caindo. Então existe esse impacto direto. Alterou a Selic, altera a rentabilidade destes caras aqui. Mas existe o impacto indireto em alguns outros títulos. E aí, por exemplo, você pega lá o Tesouro Direto. Você tem lá dentro o Tesouro Selic, que a gente acabou de falar, mas tem também pré-fixados, tem também títulos IPCA. O que são esses caras? O pré-fixado é aquele título que você vai lá e vê, tá rendendo 11,5% ao ano. Aí você casa com essa taxa aqui até a data de vencimento. O IPCA não, é um título que rende a inflação pelo IPCA, medida pelo IPCA, mais alguma coisa que hoje está na casa de 6%. Então você vai render IPCA mais 6%. Esses caras aqui não rendem taxa Selic, não rendem CDI, como nos caras aqui de cima. Ou seja, se eles não rendem Selic ou CDI, como é que a taxa Selic se alterar impacta eles? E aí vem o que eu falei, é um impacto indireto. O impacto desses investimentos aqui, dada alterações na taxa Selic, é um impacto indireto
e pela expectativa de alterações futuras da taxa Selic. Então, olha só, é meio complexo, mas esses caras aqui estão olhando para aquela Selic lá da frente. Estão olhando para aquela Selic lá de 2027, 2029 e falando: a taxa Selic vai cair. A taxa Selic vai subir. Olha, vai subir mais do que era esperado. Olha, vai cair mais do que era esperado. Dadas essas expectativas, esses caras aqui se alteram. E qual que é a lógica deles? Se você vê uma expectativa de elevação, então aqui, ó, mais juros é igual a menos preço. Como assim, de Matos? Se você tinha lá uma expectativa de 2027 os juros ser 9%, aí amanhã, não, 2027 vai ser 10%. Você teve mais juros, uma expectativa de que os juros lá para frente vão ser maiores. Quando isso acontece, o preço cai. Então você perde valor aqui. Existe essa lógica aqui no Tesouro Direto. Se as taxas sobem, os preços dos títulos caem. E se as taxas caem, os preços dos títulos sobem. Dada essa lógica, se você vê uma expectativa lá na frente, a expectativa era 9%, daqui a pouco a expectativa vai para 8%. Aí é o cenário inverso. A expectativa agora lá na frente é 8%. Então você vai ter menos juros do que era esperado e você vai ver a consequência de um preço maior. Tá? Isso aqui acontece por conta do efeito de marcação ao mercado. Isso aqui é marcação ao mercado. Então, olha só, eu expliquei que se a taxa Selic se altera, ela impacta diretamente aqueles investimentos relacionados com a taxa Selic, poupança, Tesouro Selic, CDB. Mas, quando as expectativas futuras de Selic se alteram, elas impactam outros investimentos, como, por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, pré-fixado e IPCA. Da mesma forma, também impacta ações e fundos de investimento imobiliário. A taxa Selic impacta todo mundo. E ela impacta esses caras de forma indireta através das expectativas. E a lógica é sempre essa. Se você tem uma expectativa de Selic se elevando, você acaba vendo os outros ativos, né, até as ações, os títulos do Tesouro, os fundos de investimento imobiliário, eles reduzindo os preços. Tá? Existe este balanço no mercado. Ele não é perfeito, não é uma correlação perfeita, mas ele existe. Né? Aqui no Tesouro Direto você vê muita correlação. Isso aqui é uma regra que você pode levar o resto da sua vida. Mas em ações, por exemplo, em fundos de investimento imobiliário, não é tão escrito em pedra, porque tem muitos outros fatores de risco envolvidos. Tá? Mas a tendência é essa. Se você vê expectativas de juros subindo, você vai ver queda no preço dos investimentos. Se você vê expectativas de juros caindo, você vai ver expectativa de elevação no preço dos investimentos. É assim que a taxa Selic impacta os investimentos. Ou impacta diretamente, nos casos dos investimentos que estão com a rentabilidade diretamente relacionada a ela, ou impacta indiretamente através das expectativas. Então, nunca é urgente. Nunca é urgente uma alteração da taxa Selic, porque ela sempre é esperada. Ela sempre acontece, dada uma esperança de que ela aconteça, por conta de vários fatores do mercado. Um dos principais fatores é controle de inflação. Quando você vê a inflação controlando, quando você vê a inflação no mundo inteiro controlando, você vê espaço para reduzir os juros. Então, porque os juros é o preço do dinheiro. Se você não tem aquela inflação, aquele dinheiro, né, aumentando ali o preço das coisas de forma descontrolada, você tem espaço para reduzir o preço do dinheiro e deixar um pouco mais de dinheiro circular na economia de uma forma menos onerosa, beleza? Então, essa foi a nossa explicação. Vai ter muito mais sobre isso, mas em termos mais práticos ainda lá na nossa Semana da Aposentadoria Extra, um evento grátis. Não fica gravado, espero te ver lá. Se inscreve, é o primeiro link aqui embaixo. Um abraço.